Qual carro você compraria se tivesse muito, mas muito dinheiro? Essa é uma pergunta muito comum em rodas de amigos e geralmente as respostas são Ferrari, Lamborghini, Porsche ou alguma outra marca de super luxo. Mas saindo do mundo dos sonhos, trocar um carro popular por uma dessas joias automobilísticas é algo quase impossível. Porém, existem algumas marcas que se situam no meio do caminho, que oferecem luxo, conforto, confiabilidade e design a preços, digamos, mais acessíveis. Dentre essas marcas, talvez a Mercedes-Benz seja o maior nome. A montadora alemã possui uma história única e o logotipo da estrela de 3 pontas é uma das marcas mais desejadas do mundo, pois seus carros representam para muitos o melhor da engenharia e da construção automotiva. Com uma história invejável que inclui a invenção do primeiro automóvel a ser fabricado em uma linha de montagem e passando pelo grandioso sucesso nas pistas de corrida das mais diferentes categorias, a Mercedes-Benz forjou uma imagem de inovação e confiança, que conquistou fãs e compradores ao redor do mundo, garantindo à companhia a liderança nas vendas de carros de luxo por muitos anos. Mas o sucesso do passado não é garantia de futuro e a empresa está enfrentando muitos desafios. Com a chegada dos veículos elétricos e o surgimento de montadoras como a Tesla, que ganha cada dia mais a preferência entre os consumidores mais jovens, a Mercedes precisa se reinventar para seguir sendo a marca de automóveis mais desejada da próxima geração. A Mercedes-Benz possui diversos concorrentes de peso, como as italianas Ferrari e Lamborghini, as inglesas Rolls-Royce, Bentley e Aston Martin, sem falar na concorrência dentro da própria Alemanha, com Porsche, BMW e Audi. Porém, nenhum concorrente pode se gabar de possuir uma história como a da montadora alemã, que se confunde com a própria história do automóvel. A Mercedes-Benz foi criada oficialmente em 1926, porém a sua história começa bem antes, junto com seus fundadores, Gottlieb Daimler e Karl Benz. Apesar das controvérsias sobre quem inventou o automóvel, para muitos não existe a menor dúvida. E o primeiro automóvel da história foi um triciclo inventado e patenteado por Karl Benz em 1886. Para produzir os seus veículos, ele criou a empresa Benz e Cia e também a primeira linha de montagem de automóveis do mundo. Paralelamente, o engenheiro Gottlieb Daimler, com uma vasta experiência em motores, trabalhava para converter uma carruagem em um automóvel. O experimento deu certo e, junto com outro engenheiro, chamado William Maybach, ele fundou a empresa DMG, que se destacou como fabricante de motores. Na primeira corrida automobilística da história, realizada entre as cidades francesas de Paris e Rouen, 21 veículos iniciaram a disputa de 123 quilômetros. Dos 17 que concluíram a prova, 9 possuem motores projetados pela empresa de Daimler, incluindo os 4 primeiros, mostrando a grande superioridade da engenharia alemã. As duas empresas se uniram finalmente em 1926, dando origem à empresa Daimler-Benz AG. Até esse momento, Mercedes era apenas o nome de um modelo fabricado pela DMG. Porém, após a fusão, o sobrenome de Karl foi incorporado e Mercedes-Benz se tornou a marca dos veículos fabricados pelo grupo. As corridas automobilísticas continuaram sendo um importante palco para a empresa e, graças às competições, alguns modelos icônicos da marca foram lançados, como o 300 SL e suas famosas portas asas de gaivota. O modelo venceu as 24 horas de Le Mans em 1952, além de corridas na Suíça e na própria Alemanha. O sucesso das pistas se repetiu quando o modelo foi lançado ao público em 1954, se tornando um campeão de vendas nos principais mercados, ajudando assim a forjar a reputação da marca, como uma empresa de mais alto nível, tanto na parte de engenharia quanto na construção de seus veículos. Tanto o modelo quanto a empresa poderiam ter brilhado ainda mais nas pistas de corrida. Porém, a montadora se retirou desse universo em 1955, quando um trágico acidente na tradicional corrida francesa matou mais de 80 pessoas. A Mercedes só retornou às pistas em 1989, participando de algumas provas de resistência. Nos anos 90, passou a fornecer motores para a Fórmula 1,
criando uma parceria vencedora com a equipe McLaren. Porém, os alemães queriam mais e, em 2010, compraram a equipe Brown GP. Depois de décadas, o nome Mercedes-Benz estava de volta ao grid e, desde então, a equipe já ganhou 8 mundiais de construtores, além de 7 títulos de pilotos. Sem dúvida, um retorno triunfal e que serve para manter a reputação da marca fora das pistas. Assim como a velocidade, a inovação também faz parte do DNA da Mercedes-Benz e a marca é responsável por introduzir diversas tecnologias que acabaram se popularizando. Foi nos veículos da montadora que o mundo conheceu os airbags e os sistemas de freio ABS, isso para citar apenas 2 exemplos. Dessa forma, a empresa conseguiu se diferenciar de alguns dos seus concorrentes. Enquanto algumas marcas são reconhecidas pelo luxo e sofisticação, a Mercedes-Benz é lembrada pelos seus fãs pela confiabilidade, pela excelência de seus projetos e pela qualidade com que seus veículos são produzidos. A atenção aos detalhes é ainda maior na AMG, uma divisão interna que faz os modelos mais potentes e exclusivos da marca. Grande parte dos veículos comercializados com essa sigla possuem seus motores montados à mão. Todo o processo é realizado por um único engenheiro, que ao final assina uma placa no motor, dando um toque de individualidade, exclusividade e confiabilidade. Mas será que essa história está livre de erros e pode garantir a Mercedes nas primeiras posições entre as montadoras? Nos anos 90, a marca possuía grande prestígio e seus carros eram reconhecidos por serem caros e também os preferidos de pessoas mais velhas. Para tentar mudar essa imagem, conquistar um novo público e disputar mercado com outros modelos, como o Golf da Volkswagen e o A3 da Audi, a Mercedes-Benz lançou em 1997 o Classe A, o menor carro e também o mais barato produzido pela marca até aquele momento. O modelo foi apelidado de Baby Benz e para muitos representava a entrada da montadora no mercado de carros populares, embora o preço no lançamento no Brasil superava em 3 vezes o valor de um Fiat Uno. O novo modelo apresentava inovações significativas, sendo o primeiro carro da montadora com tração dianteira e muitas outras novidades, como uma plataforma chamada sanduíche. Com essa plataforma, os ocupantes ficavam em uma posição mais alta do que em outros veículos e, no caso de uma colisão, o motor e a caixa de câmbio eram empurradas para baixo, aumentando a segurança no interior do veículo. A expectativa era alta, tanto no mercado europeu quanto em outras partes do mundo. A empresa acreditava tanto que, pela primeira vez em sua história, decidiu produzir um modelo fora da Alemanha. O Brasil foi o país escolhido, e a Mercedes inaugurou em 1999 uma fábrica em Juiz de Fora. A capacidade produtiva estava alinhada com as expectativas e deveriam ser produzidas 70 mil unidades anualmente. Porém, os problemas do modelo surgiram antes. Em 1998, uma revista sueca realizou uma prova conhecida como Teste do Alce, onde é simulado o surgimento de um animal na pista, exigindo uma manobra de desvio. O Classe A capotou durante a prova, provocando uma mancha na reputação da empresa, além de prejuízos financeiros. O design do carro, que mais parecia uma minivan, também não atraiu o público jovem, como era esperado, e as vendas empacaram. Até deixar de ser produzido no Brasil em 2005, pouco mais de 63 mil unidades haviam sido fabricadas. Ou seja, em 7 anos, a empresa não atingiu o que esperava vender em apenas um. A empresa continua fabricando o Classe A, agora nas versões hatch e sedã. Porém, os modelos e os preços são completamente diferentes. Muito mais alinhado com o design da marca, o modelo de entrada custa aproximadamente R$ 350 mil. Apesar de marcar a história da empresa e provocar prejuízos, esse não foi o único fato negativo para a Mercedes-Benz próximo à virada do milênio. Em 1998, a Daimler-Benz anunciou uma fusão com a montadora americana Chrysler. A nova empresa foi batizada de Daimler Chrysler AG. A negociação custou 36 bilhões de dólares ao grupo alemão e a expectativa era que, no longo prazo, as duas empresas pudessem aproveitar as sinergias, reduzir custos e aumentar as vendas, principalmente nos Estados Unidos, que era o maior mercado automobilístico do mundo naquele momento. Porém, poucos anos depois, e mais alguns bilhões investidos, a Daimler vendeu a montadora americana por apenas uma fração do valor pago.
Enquanto a Mercedes e seu grupo controlador enfrentavam dificuldades, seus principais concorrentes, principalmente alemães, ganharam terreno no concorrido mercado de carros de luxo. A BMW, que também possui uma reputação antiga de produzir carros confiáveis e com alto desempenho, lançou em 1999 um dos veículos de maior sucesso da história da montadora. O SUV X5 foi o primeiro de uma linha completa de automóveis que hoje representam 1/3 das vendas da empresa. A disputa ficou ainda mais acirrada com os lançamentos feitos pela Audi. A marca, que pertence ao grupo Volkswagen, passou por sérias dificuldades nos anos 80, ainda assim conseguiu se reinventar e crescer nas últimas décadas, conquistando uma importante fatia no mercado. Marcas de outros países, como a Lexus, que pertence à japonesa Toyota, também conseguiram se firmar entre as marcas de luxo. No mercado americano, por exemplo, já é a segunda colocada em números de vendas, atrás apenas da BMW. Se com isso já parece complicado, espere até eu te contar das mudanças tecnológicas e do surgimento de novas concorrentes como a Tesla. A percepção que muitos consumidores tinham da marca parece estar mudando. Anualmente, a União dos Consumidores dos Estados Unidos divulga um estudo realizado com centenas de milhares de consumidores e elabora um ranking de acordo com os critérios avaliados. Nos anos 80 e 90, a presença da Mercedes-Benz era garantida nas primeiras posições. Porém, no final da década de 90, a montadora começou a perder algumas posições e no relatório de 2022 ficou apenas na 24ª posição. O estudo não separa as montadoras por categorias. Então a empresa tende a perder posições para marcas populares, que possuem custo de manutenção mais barato, já que esse é um dos critérios de avaliação. Entretanto, se deixarmos apenas as montadoras concorrentes diretas da Mercedes, o resultado ainda será ruim. Entre seus principais concorrentes, a Lexus ocupa a 2ª posição e a BMW está logo em seguida, na 3ª. A Audi, por sua vez, está um pouco mais abaixo na 6ª posição. Segundo reportagens, a Mercedes está perdendo posições por problemas em seus sistemas eletrônicos, menos confiáveis que seus concorrentes e que apresentam maior índice de falhas. Obviamente, as más avaliações refletem nas vendas. Nos últimos 2 anos, a empresa foi ultrapassada pela BMW e deixou de ser a montadora que mais vende veículos no segmento de luxo. A Audi ocupa o 3º lugar. Mas existe um concorrente que, mesmo vendendo muito menos, tem causado grandes preocupações: a Tesla. Nenhuma outra empresa vende mais veículos elétricos do que a empresa de Elon Musk. E nesse mercado, a Mercedes-Benz não aparece nem entre as 10 primeiras. A empresa entrou tarde no segmento de veículos elétricos e ainda não conseguiu ocupar um lugar importante nesse novo mercado. Existem planos ambiciosos e, recentemente, a empresa deu demonstrações de que sabe o que precisa ser feito. A montadora está investindo pesado na eletrificação de seus veículos e, segundo informou o CEO da empresa, Ola Källenius, até o final dessa década a empresa terá somente veículos elétricos em seu catálogo. Os investimentos para essa transformação superam os 40 bilhões de dólares. Os próximos anos serão decisivos para sabermos se a Mercedes-Benz conseguirá superar os desafios. Segundo reportagem da CNN, a empresa já superou a Tesla com seu sistema de direção automatizada. Esse pode ser um indício de que a companhia, mesmo entrando atrasada, sabe como inovar e pode continuar ainda por muito tempo surpreendendo os fãs e compradores. E agora, voltando ao começo do vídeo, qual carro você compraria se tivesse muito, mas muito dinheiro? Espero sua resposta nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.